Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 7 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Manda pra gente a sua opinião no tema de hoje aqui pelo WhatsApp, por escrito, em todos os temas que o JR vai compartilhar já, e mandando seu áudio contando pra gente a bênção do debate na sua vida, porque a gente pensa pra ser compartilhada, né? E a gente quer saber. Amanhã é Dia Internacional das Mulheres, então amanhã aqui a gente vai ter um programa meio que ele e elas, sabe como? JR e a mesa mais 4 mulheres que vão falar sobre esse nosso universo feminino. Mas, é só pra menina ouvir? Claro que não. Se fosse os meninos, eu não perdi. Muito bem, então amanhã nós vamos ter aqui um Debate 93 especialíssimo, só de meninas aqui à mesa. Amanhã, afinal de contas, é comemorado no mundo inteiro o Dia da Mulher, né? E nós queremos agradecer a essas meninas maravilhosas que nos acompanham. Inclusive, você falou do áudio aí. Vamos ver aqui o áudio de uma dessas meninas acompanhando a gente. Alô, Joana Dark! J.R. Vargas, quero falar sobre o Debate 93. Meu nome é Joana Dark, que tem mudado muito a minha vida. Amo muito esse debate, não perco um. Mas exatamente no dia em que eu perdi, os meus filhos assistiram o debate e você falou sobre a mãe Medusa. E hoje, JR, eu tô sendo chamada de mãe Medusa por eles. Então manda um alô pra eles e diz pra eles pararem de me chamar de mãe Medusa, que eu estou orando pra Deus me transformar a cada dia, em nome de Jesus. Eu não sou mãe Medusa, eu sou apenas uma mãe cuidadosa. Eu amo vocês aí da 93 todos. Ê, Joana Dark, tá vendo, Marcela? Ô, Joana, olha aí. Vamos mandar um beijo pros filhos da Joana. Chama a mãe de Medusa, não. Não chama não, que fica chato, ela tá ficando triste, mas que não tá triste não, hein? E ela tá fazendo a cabeça coisa certa, boa. ela falou, estou orando. Ela reconhece que eventualmente tem um exagerozinho, dá aquela arrumadinha. E nesse mesmo dia eu disse que tinha mulheres cujo nome era Medusa. E a mesa inteira aqui, a mesa riu de mim, os ouvintes mandaram dizendo que pesquisaram no IBGE e não acharam, mas o Facebook é mais eficiente que o IBGE, e no Facebook eu achei, inclusive eu disse que vai achar na Argentina, e eu consegui achar uma hermana, sí, nombre es Medusa. Pero es real? Medusa, claro, es real. No es fake? No fake, es la pura verdad. É la verdade. Verdade. No, verdade. Então, é isso aí. Pois não. Joana Dark, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus te abençoe a cada dia mais. Muito bom ter você com a gente aqui no Debate 93. Olha, gente, no jornal inglês The Sun ele afirma que Ian Francis é um homem de 48 anos, é um sujeito, essa é a expressão que eles utilizam lá, um sujeito que se recusa a morrer. Segundo a publicação, ele já sobreviveu a uma explosão de gás, já foi atropelado 2 vezes, esteve em um mega engavetamento, sofreu um infarto, ficou cego, passou por uma cirurgia no cérebro, teve um dos seus rins removidos, foi eletrocutado, escapou de um ataque terrorista. Meu Deus do céu, cansa só de imaginar. Veja bem, ele passou por isso tudo. E ele disse ao jornal que se considera
um cara de sorte. Ele diz assim: a Dona Morte está atrás de mim e eu digo para ela ir embora. Devo ser o sujeito mais sortudo do Reino Unido, disse ele, por estar aqui depois de tudo isso. Sorte ou livramento de Deus? Eu pergunto a você: sorte ou livramento de Deus? Como você entende a história desse homem? Quero a sua opinião, sua participação com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Olha o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, minha gente. É uma história impressionante. Falta de ética, assédio moral e desrespeito. Assim, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul classificou o vídeo que mostra um prefeito gaúcho telefonando para um médico ausente no horário em que ele deveria estar atendendo. Ou seja, ligou lá pro lugar onde o médico deveria estar, ok? Aí o prefeito disse assim: você poderia me dizer qual é o motivo da sua ausência aqui? E tava lá, aqui na unidade básica de saúde, é o seu dia de plantão. Tem 16 pacientes na sua agenda e o senhor não está aqui atendendo-te, disse lá o prefeito, né? De Caxias do Sul, Daniel Guerra, também sujeito, não é brincadeira não, hein? O momento foi filmado na última quinta-feira, durante uma das 4 visitas do prefeito a locais de atendimento de saúde. Você concorda ou discorda da ação do prefeito? Cobrar na frente das câmeras ou em particular? Qual a sua opinião sobre esse assunto, ouvinte amado? Já pensou? Ouvinte contando aqui: JR, minha irmã é solteira, muito jovem, engravidou. Nossa família a apoiou, inclusive eu me ofereci para ficar com a criança quando nascesse, com medo dela fazer alguma coisa errada. Passado um tempo, ela inventou uma viagem. Quando voltou, disse que tinha perdido a criança, mas descobrimos que ela abortou. Isso me magoou muito, não consigo nem falar com ela. Estou pecando por conta disso? Como perdoar a minha irmã? Como amá-la depois disso? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Gia Marques, muito bom dia, querido. Seja uma vez mais bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. O comportamento da nossa querida ouvinte, ao rechaçar a atitude da sua irmã, tem promovido nela esse afastamento, essa mágoa. Como é que o senhor lida com esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, mesa. Que alegria estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra. Eu tenho certeza de que estamos diante de um tema muito importante e que, no meu coração, espero que sejamos bênção para quem nos ouve. A nossa ouvinte está magoada com uma boa razão, né? Uma razão que explica bem a sua dor, mas a resposta que ela tem dado a isso não está lhe ajudando. Ela pergunta se está pecando e, à luz da Bíblia, a resposta que nós temos é que sim, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que nós devemos, Mateus capítulo 6, devemos perdoar os nossos irmãos para que Deus nos perdoe. No verso 15 diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. Então eu aconselho que essa nossa irmã busque a Deus em oração para que Ele fortaleça o seu coração, para que Ele trabalhe nos seus sentimentos e ela possa perdoar a sua irmã. É melhor ela voltar ao convívio dessa jovem e lembrar que Jesus Cristo fez isso por nós, né? Nós pecamos tão gravemente quanto essa moça fez e Jesus na cruz disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nossa menina da mesa de hoje, pastora Sandra de Andrade, muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Dá pra gente observar no contexto do texto da nossa ouvinte que havia uma expectativa. Primeiro, um susto, né? A menina engravidou. Depois, o apoio, a expectativa. O medo de que ela viesse a abortar, como de fato ela fez, inventando uma viagem. Então, há muita decepção envolvida, né, pastora? A gente sabe, bom dia a todos, bom dia aos debatedores, aos nossos amados ouvintes. Também é uma honra e um prazer estar aqui de volta a casa, esse debate maravilhoso. E respondendo a você, JR, realmente, eu estava aqui ouvindo o pastor, concordo com ele na questão do perdão, mas eu também não posso deixar de observar a questão do sentimento, da decepção, e isso muitas vezes impede, até em diversos momentos, da gente perdoar uma pessoa, porque primeiro a gente tem que ser tratada, né? A irmã não só
fez algo errado, até por ser menor de idade, aqui não diz a idade, mas era muito jovem. Aí já veio esse impacto, depois a família abraçou e não querendo que se viesse a fazer um outro pecado, talvez pior ainda, que seria o aborto, e ela acabou mentindo. Então, a família, a irmã, se sentiu magoada, ofendida, quer dizer, não houve transparência. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso. O que eu diria com relação ao perdão é esta irmã falar a verdade para Deus. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar minha irmã, mas eu preciso. Porque só Deus para nos ajudar, sabe, a liberar perdão para uma ofensa, para um machucado, uma ferida que só o Espírito Santo para fechar. Isso aí ficou marcado. Pastor Gilson Bifano, muito bom dia, querido, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. O senhor tem uma vasta experiência no Ministério de Família, de apoio hoje, inclusive é um dia especial, vamos compartilhar sobre esse assunto já com os nossos amados ouvintes. E é uma pessoa que tem uma dificuldade, todos os demais parecem que ficam também de alguma forma infeccionados por essa enfermidade. É isso, pastor Gilson? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, bom dia, ouvintes. Eu acho interessante o seguinte, destaco aqui essa expressão, nossa família a apoiou. Isso é muito importante. Pessoas erram em família, não somos perfeitos. Quando o pecado entrou no coração do homem, fez com que o homem se tornasse falho. Então, pessoas erram em família. E a família precisa diferenciar o erro do apoio. Tá? Quando a família apoia o erro, apoia a pessoa, não está apoiando o erro da pessoa. É preciso que venhamos a nos entristecer em relação à falha do outro, mas jamais deixar de amar o outro. Então, eu acho muito interessante essa expressão, nossa família a apoiou. Caso de aborto, caso de gravidez antes do casamento, de acordo com a nossa visão cristã da sexualidade. Então, isso é muito importante. Diferenciar o erro da pessoa. É condenar o erro, mas amar a pessoa. Tá? Outra coisa interessante é que essa jovem não é uma criança. Então, quando pessoas erram em família, nós devemos deixar que as pessoas recebam as consequências do erro, tá? Porque não dá para consertar os erros dos outros, tá? Então, no caso aqui da jovem que ficou grávida, tudo bem apoiar, mas também fazer com que essa pessoa que errou arca com as consequências do seu erro. Porque não dá para a gente ficar protegendo, não dá para ficar tentando consertar o erro, no caso aqui de uma gravidez indesejada. Então, isso é muito importante. Em família, nós devemos apoiar a pessoa, condenar o erro e fazer com que as pessoas que erraram sintam na pele as consequências desse erro. Então, não é uma criança, foi uma jovem, né? E ela precisa se conscientizar, porque todas as vezes que o outro errar em família, a gente tentar consertar, vai ficar difícil. Pastor... E a pessoa nunca vai crescer na sua vida emocional, na sua vida futura. Obrigado, pastor. Pastor Neemias Lima, muito bom dia, querido, seja também bem-vindo aqui à nossa mesa. Qual a abordagem e a perspectiva que o senhor tem sobre esse assunto? Bom dia, JR, que alegria estar aqui também. Olha aqui, interessante a reação humana. Ao mesmo tempo que a família a apoiou, e era um momento de ter certa misericórdia, vamos usar um termo vulgar, muito coloquial, pena da pessoa que cometeu esse erro, agora desenvolve uma mágoa. É interessante essa complexidade humana de você desenvolver uma mágoa com alguém que certamente está sofrendo muito, confirmado da questão do aborto. Isso é muito interessante. A gente tem essas esquisitices, né? Vamos dizer assim. É hora de amar e de expressar o amor. E por que desenvolver a mágoa? Eu não estou com isso condenando quem está magoado. Mas por que isso? Por que a gente reage assim? Uma segunda questão que eu quero destacar, JR, é o seguinte. Atribui-se a ele, não sei se é dele, o Cláudio Duarte, que disse que perdão, a falta de perdão, você toma o veneno e quer que o outro morra. Pelo menos, se é dele, eu não sei, mas foi atribuído a ele numa dessas tirinhas aí de internet. Esse é um problema sério. E o pastor Israel Belo citou também, certa vez, que a questão do perdão precisa respeitar o tempo da pessoa.
Então, quem está com a dificuldade em perdoar também não pode ser condenado. Há um tempo. Não é uma atitude tão somente intelectiva, é uma decisão que se toma. Eu sei que é uma atitude, não é um sentimento, mas não é algo que tem assim, eu vou perdoar agora, não. E na linha do pastor Israel Belo, você tem que respeitar esse tempo em que a pessoa vai ser trabalhada e vai perdoar e não vai ter problema nenhum mais com a pessoa. Uma perspectiva sobre esse assunto, pastor, é que é como um remédio. Você tomou às 10 horas, mas ele não faz efeito às 10 horas. Sim, exatamente. Ele faz efeito com o tempo dele. Se for um remédio na veia, se for gotas, se for dragas, enfim, vai ter a diferenciação. E às vezes você tem que tomar várias vezes, né? Várias vezes, para fazer o efeito daqui. Então, a decisão é o dia que você toma o remédio. É verdade. E com o tempo, né? Não é o tempo. Tem gente que acha que quem cura é o tempo. Não. Quebra o braço para ver. Não. Deixa o braço quietinho. Não, daqui a pouco ele cura. O tempo não cura. Mas ao longo do tempo, você vai observando que aquilo está sendo trabalhado dentro da sua vida se tomou o remédio. É verdade. O remédio é a decisão, nessa linha de raciocínio. Essa questão aí do a perdão. questão é só, desculpa, que é para não exigir que a pessoa, você tem que perdoar. Perfeito. Essa foi a... Você não tem dois pesos em cima, né? A pessoa já está magoada e ainda tem que estar perdida, né? Tudo diante de Deus e dos homens tem que ser de forma verdadeira e transparente. Então, a pessoa, essa irmã dizer de imediato, eu te perdoo, seria mentira. Porque ela ficou magoada, ela ficou decepcionada. Então, esse tempo é dela com Deus. Por quê? Se eu não me engano, quem falou sobre isso, que envenena a alma, foi o professor Mário Cortella, ou Portela. É muito famoso aí. Eu tenho até um videozinho dele que fala, quando a gente não perdoa, e é verdade, isso é bíblico, a gente está se envenenando. Eu passei por isso comigo mesma. Em 82, no ano que eu me converti, meses antes, eu pratiquei um aborto indicado pelo médico por causa que eu fui internada por causa de rim, não era rim, depois de 2 meses descobri que eu estava grávida e vai por aí afora. Eu era católica e era contra o aborto. Eu passei de junho até novembro daquele ano me sentindo uma assassina, querendo morrer. Eu estudava lá no IFIX, ali no Largo São Francisco, atravessava aquela Avenida Rio Branco, parava no meio da rua, pedindo a Deus que viesse um caminhão e me matasse, nada aconteceu, graças a Deus. Quando eu me converti, eu senti mesmo, literalmente, na minha alma, no meu espírito, que Deus me perdoa. Só que eu vivi, pastores, 6 anos em depressão dentro da igreja, porque eu não me perdoava. Até que houve o momento em que Deus me perdoou, e eu me perdoei mesmo ali, foi algo assim libertador. Isso até está no novo livro que eu estou escrevendo, sobre aborto, eu fiz. Então eu estou falando sobre o aborto, sobre a consequência, sobre a questão do perdão, porque veja bem, a gente tem que entender que Deus já liberou perdão para essa moça se ela pediu perdão a ele. A questão do perdão de Deus para com ela é uma coisa, a questão do perdão nosso para com a pessoa é outro, né? Então, até como dentro da profissão que eu exerço também como psicoterapeuta, eu lido com isso. A pessoa tem que trabalhar aquele sentimento, porque senão fica uma coisa mal resolvida. Aquilo volta, sabe, JR, anos depois, ou então vem uma lembrança. Por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui enorme, porque eu não tenho a mama direita. Há 21 anos eu passei por um câncer. Eu olho a cicatriz, ela é indiferente para mim no sentido de dor. Não dói no meu corpo, não dói na minha alma, muito menos no meu espírito. Mas houve um momento que ela doeu. Hoje não dói mais. Então, aquilo que nos acontece, que acontece com os nossos familiares, com amigos, com as pessoas próximas da gente, machucam a gente. Então, esse tempo tem que ser transformado de ferida aberta, sangrando, a uma cicatriz. Já o que aconteceu, mas não traz mais choro e nem mágoa. Esse é o carinho de Deus com a gente, nos oferecendo o perdão, a graça, a sua misericórdia, nos ensinando como agir, porque ele agiu assim com a gente. Jesus Cristo nos ensinou a agir dessa forma. É difícil, fica a mágoa, tá triste, mas o caminho da vida está exatamente no perdão. É perdoando que você vai ajudar as pessoas a se perdoarem e a buscarem também o perdão na presença do Senhor. É o caminho que a Bíblia nos ensina.
sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Olha, minha gente, o jornal inglês The Sun afirma que Ian Francis, de 48 anos, é um sujeito que se recusa a morrer. Segundo a publicação, ele já sobreviveu a uma explosão. Conta aí, faz a conta aí, ouvinte. A uma explosão de gás, já foi atropelado 2 vezes, esteve um mega engavetamento, sofreu infarto, ficou cego, passou por uma cirurgia no cérebro, teve um de seus rins removidos, foi eletrocutado, escapou de um ataque terrorista. Ian disse ao jornal que se considera um cara de sorte. Ele diz assim, ó, abre aspas para ele: a dona morte está atrás de mim e eu digo para ela ir embora. Devo ser o sujeito mais sortudo do Reino Unido por estar aqui depois de tudo isso, fecha aspas. Perguntamos a você, sorte ou livramento de Deus? Como você entende a história desse homem e quantos outros ouvintes estão acompanhando a gente e tem as suas próprias histórias de experimentar livramento? Para alguns, sorte. Que pensa o senhor pastor Gilson Bifano, a senhora pastora Sandra de Andrade, menina da mesa de hoje, o senhor pastor Gia Max, o senhor pastor Neemias Lima e os senhores ouvintes que nos acompanham agora? Claro, é um livramento de Deus, né? Eu acho que a palavra sorte não se aplica àquela pessoa que tem uma visão cristã da vida, do tempo nesse mundo. Então, para nós, é um livramento de Deus. Eu contei aqui, JR, 11 eventos. 11 eventos, impressionante, né? Impressionante isso, né? Como que Deus o livrou. Aí nós temos que pensar qual o propósito. Isso que ele sabe, né, pastor Gil? Sabe, fora os livramentos que ele ia entrar no carro, não entrou, certeza. Que ele ia entrar no avião, não entrou, né? Com certeza. Então, nós devemos entender, encarar essas questões que acontecem em nossa vida como livramento de Deus, porque a Bíblia diz, eu me lembrei aqui daquele texto lá em Jó, capítulo 14, versículo 5, que o número dos dias estão contados por Deus, os números de dias da nossa vida, né? Inclusive numa tradução diz o número de meses nas tuas mãos, tá? Então, com certeza, eu creio que é um livramento de Deus. Deus tem um propósito nisso. É preciso que ele pense diante de Deus, faça a pergunta: qual o propósito que tu tens para a minha vida? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus permitiu que ele sobrevivesse a esses acontecimentos trágicos, é porque Deus, nós cremos que tem um propósito para a sua vida. E sempre viver de forma que glorifica a Deus, independentemente se estamos passando por problemas, acontecimentos trágicos, Deus tem nos livrado ou não. Então, essa visão eu tenho certeza, da vida, pastor Bifano, que é livramento de Deus. Sabe por quê? O homem, como diz aqui em Mateus 5,45, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Esse rapaz aqui, em questão, a gente não sabe qual a religião dele, né? Nada. Mas ele sendo uma criatura de Deus, Deus tem um compromisso também com ele, mesmo ele não reconhecendo. Eu penso assim, através daquilo. Claro. Independentemente da visão teológica que ele tem. Claro, não resta dúvida, né? Então, muitas vezes a pessoa não dá a glória a Deus, acha que é sorte, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu com 8 meses tive afundamento de crânio. Eu me joguei do berço, que eu já queria andar, então eu sempre fui afoita. E queria voar, né, pastor? Pois é, voar. Jogou, né? Achou que podia voar. Eu tentei sair, naquilo que eu saí, virei, pá, afundou. Tem um buraco até hoje aqui. Então, minha mãe era católica, meu pai não tinha religião. Um tio meu veio lá de São José dos Campos, meu tio Carlos, já na Glória, e só para orar por mim, lá no Hospital Jesus, aqui em Vila Isabel. Orou e falou para minha mãe: olha, confia porque Deus está cuidando da Sandra. E foi embora. E glória a Deus, eu estou aqui.
Minha mãe não deu glória a Deus, eu era bebê e se eu for colocar aqui quantos livramentos Deus me deu antes... Só aqui já contei 3, né? Essa senhora tá chegando na fila aí. Não, olha, pra você ter uma ideia, em 88 para 89 eu estava naquela enchente, enquanto morria o pessoal lá do Batomuxi, eu estava a caminho da Nova Vida do Engenho Novo, quando eu fui pega naquela enchente com as minhas 2 filhas, isso está até nesse nome. Esse jovem teve 11 tive muito mais, olha, Deus tinha um propósito comigo, pastor, Deus tinha um propósito comigo 7, né? fenomenal. Amém. Então eu creio Glória a Deus. que quando eu fui concebida, Deus olhou lá pro ventre da minha mãe e falou, essa daqui vai ser isso, vai acontecer aquilo, mas eu vou livrar até o dia em que eu levar ela de volta, porque os nãos para minha vida, já recebi muitos. Pior câncer, pior isso, aquilo, papá, perdi meu neto, vou fazer 2 anos que eu perdi meu neto. Agora, então, quer dizer, isso por quê? Deus é soberano. Agora, deixa eu só colocar uma pimentinha aqui, porque na minha cabeça, eu creio nisso aí, Deus é que guarda. Eu me lembrei quando li isso aqui, porque eu tenho uma história semelhante. Escrevi uma série de café, né? Deus estava comigo, desde garoto, e alguns acidentes que eu fui também, tive livramento. Mas eu fico pensando o seguinte, em outras situações em que as pessoas não têm esse chamado livramento. Veja bem, eu não tô duvidando do poder de Deus e de Deus guardando. Pastor, com certeza, eu só tocou num assunto muito importante. Sabe por quê? A minha preocupação é que de repente alguém o meu neto, quando morreu, né, no dia 31 de março de 2015, eu brinquei com ele pela manhã, pelo FaceTime. Quando foi 1h da tarde, a minha filha me ligou, estava indo levar meu pai em Angra. Mãe, eu estou indo para o hospital. Eu falei, tudo bem então? Não, mãe, é sério. Bom, para resumir, meu neto morreu, o médico chorando falou para o genro e para minha filha lá no hospital Universidade de Rio Grande, lá em Rio Grande do Sul. Davi não teve motivo para morrer. Eu não sei que eu vou botar lá no atestado de óbito. E aí, pastor? Aí o meu genro chorando falou assim, o senhor pode botar o que quiser. Então, porque eu sei que foi meu Deus que levou o meu filho. Há algumas situações que eu percebo. A gente tem que reconhecer. É mais ou menos igual aquela história, né? O jogador campeão vai lá e diz, graças a Deus, Deus me deu o título. Isso. Mas no outro time tinha também atleta profissional e crente também. Então Deus deu o título a um, não deu ao outro. Eu sei que ele dirige, que ele livra. Agora, o curioso aqui é que ele se considera um cara de sorte. Eclesiastes diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ainda bem que ele está se considerando assim. Dr. Russell Shedd, saudoso, né, disse uma vez que um problema do Hitler foi ter imaginado que livramento que Deus deu a ele era uma espécie de Deus. E a partir dali ele começou a desenvolver toda aquela linha que trouxe uma tragédia para a humanidade. Então, eles consideram um cara de sorte. A resposta a isso aí, pastor Neemias, está naquela expressão lá em Daniel, né? Quando Deus livrou aqueles jovens da fornalha. O que um daqueles jovens disse, Glória, né? Deus pode. Se Deus nos livrar, amém. Em outras palavras. Se Deus também nos livrar, amém. São duas questões que a gente tem que pautar. Aqui, dentro do nosso tempo, pastor Mauro Israel, não é isso? A gente tem que ter cuidado, porque talvez o ouvinte que esteja agora conosco esteja vivendo um momento desse, né? Pediu a cura divina e não aconteceu a cura divina. Pediu o livramento, não aconteceu o livramento, né? Eu já vi Deus operar de forma milagrosamente. Parece que o ponto aqui é o seguinte, nós temos aqui um relato de uma pessoa que sobreviveu a uma série de coisas. Eu tenho uma lista maior agora. Morreu 17 vezes. Eu estou acompanhando aqui o jornal online e aí você fica mais impressionado ainda com as coisas que acontecem na vida enfim. Há um propósito de Deus ali, é o entendimento dentro da lente cristã que a gente tem. Do outro lado, você tem uma série de pessoas que estão dizendo, poxa vida, minha irmã, minha mãe, o meu pai. Deus tem filhos prediletos? Eu pergunto, é uma dúvida interessante. E também o seguinte, existe véspera quando se fala sobre morte? Entendeu? Quer dizer, existe o dia... Compreende? Existe o dia. O pastor Gilson trouxe-nos aqui a lembrança do Salmo 139. Então nós temos todos os nossos dias, cada um deles contado, quando nenhum deles ainda havia. Isso quer dizer que, 2 pontos, vou terminar com uma interrogação, tá? 2 pontos, terminar com uma interrogação. Os nossos dias estão contados a ponto de o fulano, o Yankee, não morreu em 89, 92, 2000, vai
no dia X do mês tal, do ano tal, vai ser o dia da morte dele. É isso que essa é a perspectiva bíblica que os irmãos têm, ou a Bíblia não nos dá margem para afirmar isso ou aquilo? Quem então, quer começar aí? JR, Pastor Jean Marques. Vou aproveitar a sua pergunta para pautar as duas coisas que eu queria. Então, a primeira, batendo aqui a história dele, né, eu vi também um pouco mais sobre ele. Ele morreu 17 vezes dentro da ambulância, foi ressuscitado 17 vezes. O mesmo Essa história está parecendo meio... É o Highlander, ele conhecido como Highlander. Isso foi em 2006, então, assim, ele estava sofrendo um ataque, vários ataques. O primeiro aspecto que eu quero abordar é o seguinte: a Bíblia diz que em tudo nós temos que dar graças a Deus. Então, eu sei que esses livramentos acontecem a uns e a outros. E qual é a nossa vez de ter esse livramento? Ninguém sabe dizer. Mas uma coisa acho que é certa, e a gente tem que deixar claro isso para os irmãos. Sempre que algo nesse sentido acontecer, e todo mundo tem as suas experiências, eu também tenho a minha. Aos 14 anos, um bêbado do nada sacou uma arma e começou a atirar em mim. Não pegou um tiro em mim. Então, eu tenho que dizer o quê? Deus me livrou. Né? Sem dúvida. Então eu glorifico a Deus por esse livramento, por todos os outros, e eu acho que essa é a palavra que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes. Sempre que uma coisa dessa aparecer, não esqueça de dar graças a Deus, em tudo dê graças. A outra questão, que acho que entra dentro do assunto que o pastor Neemias citou aqui, é que nenhum livramento desse me faz especial. Não. Nenhum livramento desse. Foi dito, os nossos dias estão contados. Jesus Cristo fez um questionamento que vem corroborar com esse pensamento. Ele disse assim: qual é o homem que pode acrescentar um único dia à sua vida? Né? Então, eu não sei se posso dizer que já está determinado o nosso tempo, porque eu penso que algumas coisas que a gente faz na vida encurta ou alonga ela. Por exemplo, honrar pai e mãe. A Bíblia diz que é um comportamento que vai prolongar os meus dias. Então, qual é o pensamento que eu tenho à luz da Bíblia? Nós temos uma previsão de vida, uma genética que já foi estabelecida no nascimento, que vai me fazer viver até aquele momento. E a média de vida do Brasil aumentou nos últimos anos. Não, mas agora já surgiu uma geração que tem 8 anos a menos que a anterior. Mas eu vou chegar aos 365 anos, então eu tô tranquilo. Eu estou assim, pensando, Deus já carregou cada um com uma genética para viver tanto tempo. Agora, a depender de como o camarada conduz a sua vida, a sua alimentação, a sua saúde, etc. O ambiente ele pode que vive também, aumentar ou diminuir. Se ele honra pai e mãe, qual é a Então, deixa eu ver se eu entendi, para poder simplificar e ajustar aqui a resposta com objetividade. Não existe o dia. Não existe. Na sua opinião. A minha opinião para mim também, Pastor me satisfaz saber que Deus tem um controle da minha vida. O texto citado pelo pastor Gilson, claro, é a palavra de Deus, mas é uma poesia e ela deve também ser entendida nessa perspectiva. Para mim, me satisfaz saber que Deus, eu só vou morrer o dia que Deus permitir. Mas eu creio que o ser humano pode antecipar e pode também prolongar. Eu acho que Deus não tem um dia determinado. Satisfaz-me saber que eu só vou morrer o dia que Ele permitir. Mas eu posso, com ações erradas, e antecipar isso aí. Pastor Se eu pegar um Gilson, carro a 150 km por hora. Claro, a soberania de Deus. Existia um missionário americano aqui no meio dos batistas que ele sempre dizia: eu não sei, mas Deus sabe, né? Pastor Rodney Wolfert, né? Então, estar preparado, são os mistérios, mas Deus, na sua presciência, na sua onisciência, com certeza ele tem o controle de todas as coisas. Eu penso assim também. Agora, interessante é o seguinte: um dia ele vai morrer. Pode ser caindo da escada. Eu comentei isso. Vai morrer, ou então vai ser arrebatado. Ou se Cristo... Dois aspectos aqui pra gente encaminhar. O primeiro, que imagino que esse cara tenha poucos amigos. Pouca gente deve querer andar ao lado dele, que esse é um homem bala, né? Toda hora acontece alguma coisa com ele. É premonição. É impressionante, as cenas são realmente impressionantes aqui. A segunda coisa, por exemplo, a gente está impactado ainda por esse episódio que envolve um pai que teria, a investigação vai comprovar isso, mas o que se fala e o que a mídia traz é exatamente isso: um pai teria matado seus filhos e a si mesmo, suicídio, domingo agora. Então, quando você toma ciência, você toma conhecimento de uma história como essa, você pega uma menina e um menino, acho que 10 e 6 anos, divorciados, disputando a guarda, e o camarada faz um
bilhete, ou ele ou alguém fez, impressionante, inclusive com uma expressão que é muito utilizada em WhatsApp, que é o kkkk. Eu vou achar aqui e leio. Mas a pergunta vai não para ele, vai para as crianças. Correto? As crianças foram vítimas de um pai. Se foi o pai. Veja que eu estou dizendo o tempo inteiro aqui, a expressão que a gente utiliza é teria sido, porque a gente usa o futuro do pretérito até que a polícia, a justiça diga foi ele que fez isso. A pergunta é, qualquer pessoa vai dizer assim, mas vem cá, por que Deus permitiu isso? Dentro do nosso assunto era a hora daquela criança, ou daquelas crianças, era a hora, isso foi antecipado. Essas são perguntas que ficam, e acho que o crente faz sem maldade nenhuma, não está questionando Deus nem nada, faz parte do nosso entendimento, da nossa reflexão. Sim, com certeza. Isso aí a gente escuta até no dia a dia, como um rapaz que foi internado lá da nossa igreja, e de madrugada eu ajudando lá a irmã para conseguir a transferência e tal. Ela falou assim, Deus me abandonou. Eu repreendi na hora. Não, Deus não te abandonou por causa disso, né? A gente pode pensar assim, meu Deus, esse Deus é mau, permitir que essas crianças inocentes morram. Aí vem a questão, né? Quantas pessoas boas, maravilhosas e servos fiéis morreram no World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001, né? Quantas pessoas puras morrem em acidentes coletivos, não é? São interrogações da nossa natureza humana que eu não tenho resposta para isso. Eu acho que consola-nos o que a Bíblia diz em Deuteronômio 29, né? Isso, não seja um escapismo, mas uma maneira de responder às nossas interrogações, que diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, são os mistérios, são essas perguntas, né? Esse texto áureo para todas as vezes que a gente não tem resposta. Com certeza, não temos resposta para todas as perguntas sábia, da pastor. vida. Essa é a resposta mais sábia, Então, porque vejam, somos mais do que Deus para saber. Vamos ter essa o resposta, texto dele, vou repetir, ouvinte, texto que seria dele. Ele diz para a esposa dele, né, para a ex-esposa, cadê a poderosa? Não vai ficar com a guarda de nenhum dos dois. E também não vai me colocar na cadeia. Aí eu até já comentei isso aqui há um tempo sobre o uso do kkkk. Então ele traz aqui 5 Ks e 3 exclamações, ou seja, o cara está afirmando e reafirmando essa história aqui e tudo mais. E depois, aí a polícia encontra os corpos todos. Então, a questão que se levanta é o seguinte: Deus é onisciente, disso nós não temos dúvida, e o texto do Salmo 139 é uma das bases para trazermos essa afirmação de um atributo que é divino e é incomunicável. Só Deus tem a onisciência, ninguém mais tem. O pessoal fica preocupado, o diabo sabe, o diabo não sabe. O diabo não tem o conhecimento de tudo, ele observa a pessoa como nós, só que com a experiência tão longa e tão vasta e com toda a perspectiva angelical que é diferente da perspectiva humana. Dentro da onisciência de Deus, Deus sabe que isso pode acontecer porque deu ao homem a liberdade para agir, a liberdade de escolha. Dentro da soberania divina, Deus deu ao homem, Deus poderoso, deu ao homem o poder de escolha. O poder de escolha que o homem tem se deve a Deus, que é poderoso, que deu a ele essa autonomia. E este homem teria feito isso, alguém fez esse tipo de prática, de uma tragédia impressionante que envolve 2 inocentes que estão ali. Poderiam ser idosos mortos, como nós já discutimos aqui, poderiam ser jovens mortos, adolescentes mortos, crianças mortas. O fato é que nenhum de nós está preparado para enfrentar e lidar com este assunto de maneira silente, né? Nós temos as nossas dúvidas e os nossos questionamentos sobre esse tema. Quero agradecer a vocês e sempre lembrar os nossos ouvintes, aqueles que dizem assim, puxa vida, por que esse homem, Ian Francis, recebeu tantos livramentos e eu não? Pois você dá uma lida em Atos 12 e visita a casa da família de Pedro e também visita a casa da família de Tiago. Eles estavam presos
na mesma prisão, mas tiveram um fim diferente. Visita as duas casas. São duas casas que nós precisamos visitar para entender, ou pelo menos tentar entender a perspectiva da eternidade na nossa vida. Amém. Fica uma palavra para o coração dos nossos amados ouvintes. Faltando 15 minutos para o meio-dia, não perca a hora, 15 para o meio-dia. Olha só, falta de ética, assédio moral e desrespeito. Assim, o CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, classificou o vídeo que mostra um prefeito gaúcho telefonando para um médico ausente no horário em que deveria estar atendendo. Disse o prefeito: você poderia me dizer qual é o motivo da sua ausência aqui na unidade básica de saúde? É o seu dia de plantão. Tem 16 pacientes na agenda e o senhor não está aqui atendendo, disse o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra. O momento foi filmado na última quinta-feira, durante uma das 4 visitas do prefeito a locais de atendimento de saúde. Você concorda ou discorda da ação do prefeito? Cobrar na frente das câmeras ou em particular? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Quero ouvir os nossos debatedores e também os nossos ouvintes. A ética, JR, diz que é ideal que a pessoa repreenda em particular e elogie em público. E foi exatamente o contrário que o prefeito de Caxias do Sul realizou. Mas a gente vai na Bíblia e encontra lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, Paulo dizendo assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam. Nós estamos percebendo assim um completo desrespeito à população, justamente porque as pessoas que são pagas para servir essa população, e aí não é apenas privilégio desse médico, mas de muita gente que ganha para isso, se apoiam nessa ética, se escondem debaixo dessa proteção de não serem tocados para desrespeitar as pessoas. Grosseiramente falando, o prefeito é o patrão daquele médico, né? Estava visitando a unidade que ele está pagando para atender. O patrão era os 16, estavam lá na fila para ser atendidos. Aquele é o patrão. Bem corrigido, patrão, né? Mas o prefeito, então, estava na posição de gerente ali. Então, o mau serviço daqueles médicos vai queimar o trabalho do prefeito também. Então, eu não me repreendo, eu fico aqui em casa, eu não atendo, não tenho justificativa nenhuma, porque você faltou com a ética. Nós temos duas opções: seguir essa tendência mundial de respeitar as pessoas a ponto de não chamar a atenção delas, entendeu? E a Bíblia também diz que aquele que teme repreender o ímpio peca, então a gente tem que repreendê-lo. E Paulo disse: olha, repreende na frente de todos, para que haja temor. Então, eu fico com a Bíblia. Eu acho que esse cara fez o certo. E depois também a gente não tem como analisar, porque aqui não é um caso assim que a gente tenha que analisar de irmãos com irmãos, de lideranças eclesiásticas, né? Gestor público. Gestor público. Então, isso. Ele tem que observar a ética que ele tem com aqueles que o elegeram, né? E além disso, ele tem que prestar contas aos 16 que estão lá sem atendimento, porque não vão ser atendidos, porque foram, mas o médico não foi. E com toda a população, né? Ele vai ter que prestar contas disso, né? Então, não só os médicos, mas as classes, né, sindicais, elas se fecham nessa questão aí de ética, mas eles estão quebrando a sua ética também, né? Quando se formam também, né? Quando soletram lá o juramento de Hipócrates e vai por aí afora, e não estão fazendo o que eticamente é correto. Muitos médicos sonegando atendimento, pessoas morrendo nas filas. A gente está vendo aqui no Rio de Janeiro um caos, e lá em Caxias do Sul também não deve estar diferente para esse médico. Agora, interessante. Só concorda com ele. Totalmente. Devia ter feito isso mesmo. Não, interessante é o seguinte, uma coisa interessante. Às vezes a gente só vê o lado negativo, né? Parabéns por esse prefeito. Porque, corajoso. Não, ele estava onde o povo estava. É isso né? aí. Ele deixou o seu gabinete com ar refrigerado e foi
numa unidade de saúde. Então, parabéns, porque ele realmente procurou estar em contato com o seu povo, saber, com né, os seus como tá realmente aquele eleitores. Isso é momento. muito importante. Sim. O que não é condenável aqui é a maneira como ele tratou a ausência do médico. Será que o médico estava realmente com um problema? Porque parece que o texto o médico não fala, respondeu, porque eu estou ciente disso aqui. Ele respondeu, disse que estava ausente porque estava na manifestação, porque eles se reuniram para fazer uma manifestação contrária à ordem do prefeito de passar a assinar ponto. Então os médicos de lá estão contra isso. Então, resolveram paralisar. E a população, É um dado que ele mantém que eu não vejo temos aqui. algumas leituras. Eu vi essa matéria ontem. O ponto aí, gente, é o seguinte: o ponto é porque cada assunto tem ramificações mil, né? Evidentemente. A questão é O se ponto é o seguinte: o médico tem direito a estar ausente ao seu plantão para fazer qualquer coisa que não seja um problema médico? Não. De saúde, problema dele de saúde. Olha, impedimento, tem um problema. Agora, você vai você vai numa manifestação, você tem direito, agora tem que justificar. Sim. E outra coisa, tem que ter alguém no lugar dele. Isso aí, Como é que ele deixa as pessoas lá? Agora, vejam bem, não estou dizendo que ele esteja errado, não, o médico. Ele pode ser contrário, pode ter a manifestação dele, mas e as 16 lá? E as consequências? E os que estavam lá? 16 que ele está colocando aqui. E os outros médicos que estavam lá? Porque ele não. Será que ele era o único ausente? Pois é. Porque aí a pessoa, não, tava puxando o saco lá do município, ou tava puxando não sei o que era. Nós temos que entender o seguinte: a população, ela tem que ter o direito dela respeitado. Vai fazer manifestação em outro horário. Isso aí. Faz manifestação no horário livre. Por exemplo, qual dia que é o horário dele livre? Sábado à tarde. Manifestação, sábado à tarde. Agora, manifestação na hora que o paciente está lá. E olha, nós estamos falando de um estado que tem uma saúde melhor do que a maioria. Nós estamos falando de um estado que é um estado rico. Tá rico, não, tá pobre faz tempo, né? Já foi rico. Mas é um estado muito mais organizado, as pessoas são mais educadas, são mais assim, tudo mais. Pelo amor de Deus. É verdade. Ele poderia ter vendido o plantão dele para um outro colega e participar da manifestação, porque é uma área de cidadania, né? Mas realmente algumas coisas aqui estão erradas. Agora, a maneira bem, como o prefeito tratou, a questão ausência. da pauta aqui também, que eu quero destacar, é que a atitude do prefeito, ela deve ter por trás outras motivações. Porque, de certa forma, ele expôs um profissional. Eu concordo que o médico agiu erradamente, mas dentro da legislação e dentro da ética do tratamento do ser humano como profissional, ele expôs um profissional. E aí, para mim, em política profissional, não há nada feito de maneira amadora. É tudo muito bem planejado. Não resta Será que dúvida. esse médico fazia parte do círculo dele? Uma pessoa E política, outra coisa, pastor, se fez isso com esse... Não, o senhor está corretíssimo. Eu estou lembrando, se fez essa isso questão com esse médico, que seja feito com todos os demais profissionais em todas as áreas. Agora, a atitude do prefeito em visitar o local, em Arraial do Cabo, teve um prefeito que ficou conhecido por essa atitude. Ele ia aos locais de trabalho sem marcar, sem pompa, sem nada, para ver se estava funcionando. Eu acho que os gestores deviam fazer isso, porque a população está sofrendo. A questão do sofrimento é outro eu tenho e aí, só para concluir aqui, pastora, teve reportagem recentemente de hospitais em que os médicos furavam plantão, assinavam o ponto e não cumpriam. Cheguei a ver isso. E aí o triste, vários evangélicos. Infelizmente. Então, nós temos um problema hoje sério de ética que tem que ser trabalhado. É exatamente isso que eu tô Ser cristão não garante caráter, infelizmente. Quando a pessoa... Porque antigamente, quando a gente dizia assim, eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou pastora, isso abria um leque violento. Agora, sobre esse prefeito, JR, eu tenho um amigo meu que é vereador lá, e ele disse que ele tem feito isso geral, desde que tomou posse. Diz que tá num tour. Eu gosto de coisas assim, que eu acho que a gente fica com um ambiente transparente. Sim. Só que isso tem que durar 4 anos. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Foi isso que eu falei para esse vereador amigo meu. A ouvinte dizendo, é tão raro isso, e o ouvinte dizendo, vocês precisam conhecer a doutora Juliana e a doutora Glaura, do Hospital Bairro do Flamengo. Eles pensam primeiro nos pacientes, são pessoas maravilhosas. Tá feito aqui o registro para que fique bem claro. Outro ouvinte dizendo, a coisa pública, que é uma expressão muito interessante, a coisa pública deve ser fiscalizada pelo prefeito e por todos. O médico deve ser punido com garantia de defesa, mas deve ser repreendido sim
compartilha aqui uma de nossas ouvintes trazendo a sua opinião. Eu agradeço. Tem um áudio aqui, não sei exatamente a qualidade que vai estar esse áudio aqui, mas só para poder ajudar o nosso querido ouvinte a entender um pouco do que está acontecendo. Vamos acompanhar. Posição legal, estava previsto concurso público. O senhor poderia me dizer qual é o motivo da sua ausência aqui na UBS, que é o seu dia de plantão hoje, onde nós temos 16 pacientes que estavam na sua agenda e o senhor não está aqui atendendo? Alô? Mas o senhor tinha hoje o horário aqui para atender 16 pacientes. E que o senhor faça a gentileza de vir cumprir o seu horário aqui, ok? Até porque, pelo que me consta, o salário está em dia, né? E a parte da sua obrigação é estar prestando serviço no servidor. Então eu gostaria que o senhor ponderasse o respeito à população. Muito bem, tá aí a palavra dele, fecha aí para mim a palavra do médico, do prefeito sobre esse assunto. Se eu acompanho o áudio, a qualidade não é boa, é um áudio ao vivo com gente na sala, falando de um lado, falando para o outro lado, mas fica aqui o esclarecimento, inclusive, de que a proposta dele, segundo aqui a matéria, é de que ele fará um tour. Aí eu volto a dizer a vocês, isso tem que durar 4 anos. Tem que durar. E nós, como população, porque o que o prefeito fez, eu também posso fazer. Nós deveríamos fiscalizar aqueles a quem nós confiamos o nosso voto. Seja vereador, deputado, senador, prefeito, governador, né? É que, infelizmente, muitos são omissos até nisso. Olha aqui, pastora, outro ouvinte dizendo, vocês têm que conhecer a doutora Andréia Citrim, Hospital de Ipanema, um exemplo de médica. Bacana. Veja que coisa interessante, porque qualquer um que precisou de médico alguma vez na vida e teve nos médicos um carinho extraordinário, você precisa parar e dizer assim, puxa vida, muito obrigado, Deus, né? Por essas pessoas queridas e que estiveram ao seu lado em momentos especiais. Perfeito. Né? O carinho aqui de todos nós, o reconhecimento. Para somar, até gostaria de colocar a direção do Hospital Mário Creif, a doutora Cátia, a doutora Marina Creif, que estão ali atendendo aquelas mulheres, aquelas pessoas com câncer, situação terrível por causa de repasse do dinheiro do governo federal que não chega dentro do prazo. Então, é um hospital que não é particular, também não é público, né? E ali tratam pessoas assim, porque eu creio que o amor, ele supera até a falta do medicamento. Olha, um beijo para vocês e para toda a direção do Hospital Mário Creif. Muito bem, palavra boa, palavra também aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para Assuero, para Alessandro, para Maurício, para Aline, Daniel, pessoas também muito importantes na minha vida, médicos queridos, e eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Aqui o ouvinte dizendo aqui, daqui, Marcelo, o ouvinte trouxe aqui uma opinião, tirou, né? Muito bem, achou aqui, sou funcionária pública, estou trabalhando, apesar das discriminações sofridas por ser uma servidora, nunca tirei uma licença. Acredito que a pergunta não ofende a ninguém, até porque antes de se ausentar, o servidor precisa comunicar a sua chefia imediata. Mesmo reconhecendo os direitos dos profissionais, sabemos que muitos passam dos limites. Sou professora do município do Rio, escreve muito bem, e ela está dizendo, o prefeito está de parabéns que ele está fazendo a parte dele. Ela se refere ao prefeito Daniel Guerra, do município de Caxias do Sul, e eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes e trazer essa reflexão que aí está. Então, pelo que nós observamos, os nossos debatedores entendem a princípio que o prefeito fez certo. Ele está ali na função de um servidor que está cuidando dos chefes, que são os clientes, os pacientes, os cidadãos do seu município. É isso, pastor Jamax? JR, eu já vivi situação muito parecida com essa, né? Tanto como subordinado como chefe. Já precisei repreender sargentos na frente de soldados. E aí teve um deles que depois me procurou, o senhor me envergonhou na frente dos soldados. Eu falei, quem se envergonhou foi você. Você errou na frente de todo mundo, eu não ia lhe chamar em particular para repreender. Quando você errar fora dos olhos do soldado, você vai ser repreendido fora dos olhos dos soldados. E já aconteceu comigo também, eu como tenente fui chamado a atenção por um major,
na frente da companhia inteira. Ninguém gosta, né? Foi na frente de todo mundo. Ninguém gosta, mas tem hora que não tem jeito. Não tem jeito. E fica feio para a autoridade se ele poupar aquela pessoa. É o que a gente leu na Bíblia aqui. Repreende na frente de todos, para que haja temor em todos os corações. E fica aqui a palavra de que nós precisamos honrar o trabalho que está sendo feito. Então, é o médico que está ali, o professor na sala de aula, enfim, qualquer área, todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Lideranças de todas as áreas, município, estado, enfim, igreja, todo mundo tem que cumprir as suas obrigações. São 11h59, quase meio-dia agora. Ô Marcela Bastos, e aí? Você tem dificuldade de perdoar alguém? 54% dos nossos ouvintes afirmaram que tem essa dificuldade, sim. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. Ô pastor Gilson Bifano, conta aqui para os nossos queridos ouvintes. Hoje é um dia muito especial no seu ministério, agradecendo a Deus pelo Ministério Oikos, e hoje vamos celebrar 20 anos na Igreja Batista do Recreio, 20 anos de ministério, 20 anos de luta pela família, de defesa da família, trabalhando com famílias. Desses problemas que nós relatamos aqui, muitos são ligados à família. Então o Ministério Oikos foi criado para defender e fortalecer a família. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer aqui de público o apoio que nós temos recebido do deputado Haroldo de Oliveira, Paulinho, JR, toda a equipe aqui da El Shaddai tem nos abençoado, não somente nesses dias, mas também ao longo desses 20 anos. O culto vai ser na Igreja Batista do Recreio, na rua Helena Manella, 101, e pregará o pastor Heber Silva, da Segunda Igreja Batista de Campos, e louvor Fernandinho. Olha aí, ó. E a entrada é franca, é um culto de celebração, nós vamos estar juntos louvando ao Senhor e ouvindo a palavra do Senhor. E os irmãos, os ouvintes podem acompanhar o Ministério Oikos no nosso site www.ministeriooikos.org.br. E também curtir a nossa página no Facebook, Ministério Oikos, no Instagram, no Twitter. Então, o Ministério Oikos existe para ajudar as igrejas no trabalho com famílias. Nós não somos uma igreja, somos uma instituição de apoio às igrejas no trabalho com famílias. Então, eu convido a todos os irmãos, todos os ouvintes, para estarem hoje, 19 horas, Igreja Batista do Recreio, para ouvir a palavra de Deus e celebrar conosco 20 anos de existência do Ministério Oikos. Eu quero agradecer também a minha esposa, a Elizabeth, a Suzane, a Lana, a minha família, os doadores, os membros dos conselhos, do conselho, os voluntários, intercessores, enfim, tanta gente que faz parte dessa história do Ministério Oikos. Muito bem, palavra muito boa, nosso encorajamento, nós todos aqui reconhecemos esse ministério, pastor Gilson, e temos acompanhado ao longo de, não dos 20, mas pelo menos ao longo de 15 anos aí, a importância do seu ministério, do trabalho que vem sendo realizado nas igrejas, com as famílias, que é a base de todo esse processo que aí está. Se as famílias estivessem mais sólidas, nós teríamos menos dificuldade. Então, parabéns ao irmão, que Deus continue abençoando. Hoje à noite, então, na Igreja Batista do Recreio, com o pastor Heber Silva pregando a palavra. Ó o Fernandinho aí, fala, Fernandinho. Até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. É uma bênção maravilhosa. 7 da noite, então, esse culto. Que Deus continue a abençoar a vida desse querido ministério. Que Deus continue a usá-lo cada vez mais. É a nossa oração de todos nós, em nome de Jesus. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Que Deus continue abençoando a cada um deles, na certeza, querido ouvinte, que Deus tem toda a nossa vida nas mãos dele. Ele conhece e sabe a quantidade de cabelos, de fios de cabelo que existem. Não cai uma folha sem autorização dele. A nossa fé está posta no Senhor. Vamos viver a nossa vida na presença de Deus. Muito obrigado à pastora Sandra, o pastor Gia Marcos. Vou pedir o pastor Neemias para orar conosco. Vamos orar aqui pelo Ministério Oikos, agradecendo a Deus. Também vamos orar pelos nossos ouvintes, pastor, pedindo a Deus, como a gente faz sempre, todos os dias aqui, cura dos enfermos e consola os corações enlutados, pedindo que Deus abençoe a todos que se identificam com os temas, pedindo a Deus que nos guarde e nos livre, para que tenhamos um dia maravilhoso na presença dele, ouvintes. E até amanhã, com a graça de Deus. Amanhã, o Dia Internacional da Mulher, um debate especialíssimo aqui com as meninas aqui à mesa no Debate 93. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a tua bondade se renova cada manhã e as tuas misericórdias não têm fim. E nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque a tua bondade nos alcança através de tantas vidas, tantas pessoas, tantos ministérios,
E neste dia estamos te agradecendo a bênção da existência do Ministério Oikos. Que, ó Deus, num impressionante e profícuo trabalho, tem abençoado famílias em todo o Brasil e em várias partes do mundo. Ó Deus, eu quero também te pedir agora, pela vida de cada ouvinte, de repente alguém que agora esteja enfrentando uma luta tremenda, uma batalha renhida, Senhor, e até pense que não haja solução. Nós te pedimos em nome de Jesus, que de maneira muito especial, miraculosa, a tua graça repouse agora, Deus, e dê direção, sabedoria, cura, libertação. E, ó Deus, qualquer problema seja, ó Deus, resolvido pelo teu poder, Pai. E o teu filho, a tua filha, qualquer pessoa onde estiver agora, seja fortalecido e encare a vida com alegria, porque todos nós estamos nas tuas mãos. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.